11,25 é a nova taxa básica de juros do nosso país, a taxa Selic, que acabou de ser decidida e divulgada pelo Comitê de Política Monetária, e nós já estamos aqui agora para trazer tudo certinho para você, tudo fresquinho e tudo explicado do nosso jeito. Separei questões de prova, separei uma explicação que você nunca teve e separei também a vinheta que o estagiário já vai soltar. Solta a vinheta, estagiário. Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de toda quinta-feira. Bota aquele barulhinho de... Hoje é quarta, Lucas. Sim, calma, porque quando o Comitê de Política Monetária do nosso país tem as suas reuniões, que iniciam na terça e finalizam na quarta-feira, trazendo então a Selic, a gente para tudo por aqui, faz um verdadeiro... Era só para disfarçar que eu tava com coceira na cabeça. O miserável é um gênio! Pois bem, a gente para na quarta-feira e não na quinta para gravar um vídeo novinho sempre para você. O vídeo dessa quarta, além de falar dessa nova taxa básica de juros, que caiu novamente, também eu trouxe questões de prova que eu vou explicar do meu jeitinho para vocês. Vamos lá, vamos por partes. Calma aí, senta e antes de mais nada, deixa um joinha, deixa um like nesse vídeo, porque assim a gente sabe que você está gostando do nosso conteúdo por aqui. Vamos por partes, olha só. Primeiro que o Comitê de Política Monetária, o Copom, ele se reúne 8 vezes por ano, questão de prova, 8 vezes ao ano, tem as suas reuniões nas terças e quartas-feiras, e na quarta-feira sai sempre a decisão sobre o que ele decidiu fazer com a taxa básica de juros, com a Selic Meta. Olha que a Selic Meta tem a ver com a questão que eu trouxe de prova que caiu para você. Então vamos lá, vamos por partes. 8 vezes por ano, portanto, questão de prova. Ou seja, a primeira reunião do ano é a reunião de agora, que finalizou agora há pouco, tudo bem? E depois você vai ter mais 7 reuniões ordinárias. Ordinária, bota aí. Ô, Libaba. Ô, Liba. Califa tá de olho no negócio da... É, o jacaré dançava, rapaz. Tá de olho no balanço das cadeiras dela. Não, bom, escorreguei. Então, o que acontece na prática é que 8 vezes por ano se reúne nas suas reuniões comuns, as ordinárias. Quando tiver alguma coisa extraordinária pode se reunir, mas de forma ordinária 8 vezes por ano. Essa foi a primeira do ano. 45 dias atrás, mais ou menos, no final de 2023, eles já tinham feito a última de 2023, que mais ou menos é um intervalo entre uma reunião e outra, é de 45 dias. E o que acontece na prática é o seguinte, olha só. O papel do Comitê de Política Monetária, que é um comitê formado por pessoas, pelos diretores do Banco Central, é definir a taxa Selic Meta. A taxa Selic é ser perseguida como meta pelo mercado. Deixa eu explicar como é que funciona isso aqui. Olha só. No ano passado, desde 2020 não acontecia isso, aliás, mas no ano passado, a inflação fechou dentro do teto da meta. O Conselho Monetário Nacional fala assim, olha, você tem uma meta de inflação no Banco Central. Inflação é aumento dos preços. Então o Conselho Monetário Nacional pega e fala assim, olha só, para 2023, a meta de inflação máxima era 4,75, tá bom? Banco Central, você tem que fazer a inflação ficar em no máximo 4,75. O que o Banco Central conseguiu fazer em 2023? Conseguiu entregar a inflação dentro da meta, que não acontecia desde 2020, em 4,62. Ou seja, caramba, parabéns! Você conseguiu entregar a sua meta. O máximo era 4,75, você entregou 4,62. Tá, Lucas, mas o que isso tem a ver com o Copom? Calma. Você tem uma meta de inflação, que o CMN, Conselho Monetário Nacional, que manda em tudo, diz para o Banco Central, você tem que perseguir essa meta. O Banco Central pega assim, entendi, no máximo que eu podia ter em 23 é 4,75, no máximo que eu posso ter agora em 24 é 4,5. Deu uma diminuidinha na meta. O que significa essa meta? É o máximo que eu posso ter de inflação num país. 4,5% em 24, 4,75% em 23. Lembra que em 2023 você entregou essa meta. Então olha só, o que é inflação? Inflação é muita gente vindo comprar esse tubarão, e eu não consigo produzir mais de um tubarão. Então eu aumento o preço do tubarão, porque tem muita gente comprando, aumento o preço. Quando eu tenho desequilíbrio entre oferta e demanda de tubarão, oferta e demanda de relógio, oferta e demanda de carro, oferta e demanda de água, o preço, se eu tenho muita gente querendo comprar, tende a subir. Tá, Lucas? Isso é inflação, já entendi. Sim, isso é inflação, quando aumenta os preços. Eis que o Banco Central tem essa meta. No máximo em 2024, a inflação de 4,5%. No máximo em 23, 4,35%. Tá, Lucas, mas como é que ele controla a inflação? Ele coloca ali uma arma na cabeça de quem vende tubarão, não aumente os preços? O que é isso aqui? Não. Ele controla justamente oferta e demanda.
Então o que ele faz? Através da taxa básica de juros, que é a Selic meta, é a referência, a tabela FIP para os bancos trocarem dinheiro entre eles. Então quando eu reduzo a taxa Selic meta, que é a referência, os bancos trocam dinheiro entre eles usando essa tabela FIP que está mais baixa. Taxa básica de juros. Então os bancos trocam dinheiro entre eles mais baixo, usando uma métrica, uma tabela FIP mais baixa. Portanto, os bancos emprestam para os consumidores mais baixo também. Quando eu tenho movimentos de reduzindo taxa de juros, o dinheiro está mais barato porque a taxa básica, que é a base para formar as outras, baixou. Portanto, as pessoas têm mais dinheiro, têm recursos ou empréstimos eventualmente mais baratos para comprar mais tubarão. Eu só posso fazer isso quando eu tenho uma inflação sob controle. Quando eu tenho uma inflação muito alta, os preços subindo, o que eu tenho que fazer? Subo a taxa básica dos juros, a taxa Selic meta, para que os consumidores tenham dinheiro mais caro e comprem menos tubarão. Assim, o vendedor do tubarão começa a baixar o seu preço e controla a inflação. Essa é a grande ideia. Então a taxa Selic meta, ela é o balizador, a meta, a tabela FIP do custo básico do dinheiro. Quando o Bacen sobe, todas as outras taxas tendem a subir. Quando o Bacen desce, através do Comitê de Política Monetária, todas as outras taxas tendem a cair. Essa é a grande ideia. Então, com essa nova redução de agora, a gente tem uma tendência de mais reduções até o final do ano. Porque a pesquisa Focus, que é a pesquisa de o que o mercado acha que vai acontecer, diz que a taxa básica de juros fecha, ao final de 2024, em 9%. O que você acha que vai fechar? Chuta aqui embaixo. Quanto você acha que vai fechar? Se você acertar, bom, posso te dar um presente, eu não sei, não quero prometer nada. Pois bem, mas Lucas, como é que a prova pede isso? Olha só, deixa eu te explicar aqui nessa tela que vai aparecer para você magicamente. Olha só, o Comitê de Política Monetária, o Copom, lembra que ele se reúne 8 vezes por ano, lembra que agora é a primeira reunião do ano. O que é o papel dele? Vamos lá, definir a taxa Selic over? Pode ser, hein, Lucas, calma. Definir a taxa CDI, não. CDI é a taxa quando um banco troca com outro sem título público lastreando, tá fora. Definir a taxa Selic meta. Você falou em meta, Lucas. Calma que eu não vou definir ainda. D, definir a taxa de juros dos títulos privados. Não, porque o Copom é um órgão público, tá fora. Então eu fico entre dois. Definir a taxa Selic over ou definir a taxa Selic meta. O Copom tem como papel definir a taxa Selic meta, que é a referência, a tabela FIP. O valor que de fato os bancos vão trocar entre eles. Então pensa comigo, meu carro na FIP vale 50 mil reais. Eu consigo vender na FIP? A FIP é uma referência. A FIP é quanto eu vendi de fato. A FIP é a referência. Eu vou vender meu carro, se na FIP está 50 mil, por 45, por 47, por 52. Esse valor efetivo é o valor over. Então a meta é a referência e o valor over é o valor de fato que o mercado está trocando, utilizando a Selic meta como referência. Então não é a Selic over, mas sim o Banco Central define a meta a ser perseguida, a referência, onde a partir dali o mercado vai efetivamente usar como meta, como referência para trocar dinheiro entre eles. E aí a taxa que saiu efetivamente é a taxa over, tá bom? Essa é a ideia para você. Tranquilo, já sabemos porque nós explicamos por aqui. Beleza, Lucas, que mais que acontece a partir de agora? Bom, o Comitê de Política Monetária então se reúne mais 7 vezes até o final do ano. Devemos ter novas reduções, conforme a pesquisa Focus está adiantando para nós. Tudo vai depender do quê? Justamente de como que a inflação se comporta. Lembrando que em 2024 nós temos uma nova meta de inflação. Era 4,75 no ano passado, CMN determina a meta de inflação, questão de prova. Agora temos 4,5, um intervalo um pouquinho menor para o Bacen conseguir trabalhar. Vamos ver agora então, outra questão de prova, como é que isso poderia ser cobrado? Vamos, olha só, magicamente deve ter aparecido para você aí também, espero que o estagiário acerte na edição, como sempre faz. Vamos lá, quando os índices de inflação, olha como é simples, depois de ouvir a explicação, estão acima da meta traçada pelo CMN, é de esperar que o Copom faça o quê? Então, tem uma inflação, o preço do tubarão está acima. Eu tenho que reduzir o quê? Reduzir consumo, ou seja, eu tenho que encarecer o preço do dinheiro. Então, olha só, letra A, reduzir a taxa de juros? Não, só posso reduzir taxa de juros quando eu tenho inflação sob controle. Porque quando eu reduzo a taxa de juros, eu reduzo a base, dinheiro mais barato. Então, tá fora. Manter a taxa de juros? Não, porque eu estou acima da meta, eu preciso reduzir consumo. Fora. Aumente o depósito compulsório? Também não, uma pegadinha. Quem faz depósito compulsório é o próprio Banco Central e não o Copom. O Copom só faz uma coisa, define Selic meta. Portanto, vai aumentar a taxa de juros
na sua próxima reunião. Letra D de dado, não tem tubarão, mas não tem problema, tá aqui, letra D de dado. Vai aumentar os juros, porque aumentar a taxa básica, eu aumento a base que forma as demais taxas. Portanto, as demais taxas tendem a subir também, fazendo com que as pessoas peguem dinheiro mais caro e as pessoas, então, consumam menos na teoria. Foi justamente isso, por exemplo, você sabe a vida real, o que aconteceu? Durante a pandemia, com o mercado totalmente desaquecido, ninguém consumindo por questões de lockdown, etc., o governo joga a taxa Selic lá embaixo, para fazer o dinheiro ficar mais barato para as pessoas consumirem mais. Depois da pandemia, né, quando as coisas vão retomando, o governo sobe de novo o Selic. Para quê? Para deixar o dinheiro mais caro e frear um pouco o consumo, porque eu tive um desequilíbrio entre demanda e oferta. Essa é a grande ideia do Comitê de Política Monetária. Trouxe questões de prova para vocês, trouxe uma atualização sobre a nova taxa Selic. Gostaram? Deixa o like aí e comenta aqui embaixo. A que Selic você acha que chegaremos no final de 2024? Super beijo, espero na próxima semana e não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito. Assim eu fico bem feliz quando vídeos ganham novos inscritos. Tchau, fui, valeu!